Cidade FM, no combate ao coronavírus. Comece o dia sabendo dos assuntos que vão ser destaque nesta terça-feira. Está no ar mais uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, com informação de qualidade para você, nosso ouvinte. Aqui comigo mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Tiago Sório. Bom dia a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Uma ótima terça-feira após mega feriado para todo mundo. Pois é, estamos ao vivo, além do rádio, também na internet, com som e imagem. Para você assistir a nossa live, acesse lá, facebook.com/Rádio Cidade Itu. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar os assuntos. Diga que você está nos ouvindo. Comente aí o que você está achando do programa. Enfim, dê sua dica, sua sugestão. Enfim, continue interagindo conosco por aqui. facebook.com/Rádio Cidade Itu. Subiu para 125 a quantidade de infectados por Covid-19 em Itu. Outras 13 pessoas com suspeita da doença estão em internação hospitalar. Pois é, Tiago, 125 casos confirmados no total em Itu. Desses 125, 85 pessoas já estão curadas, eram 72, agora 85 pessoas curadas. 15 óbitos confirmados na cidade de Itu. 22 casos suspeitos estão aguardando resultados de exames, sendo que 9 estão em internação clínica e 4 casos suspeitos estão internados na UTI. Itu ainda investiga 2 óbitos suspeitos de Covid-19 e desde o início da pandemia já descartou 248 casos suspeitos, Tiago. E mais 18 casos de coronavírus foram confirmados em Sorocaba. O número de pacientes recuperados também aumentou. Pois é, o número de confirmados em Sorocaba passou de 677 para 685, 40 óbitos confirmados na cidade de Sorocaba, que tem 34 pacientes internados, e o número de pessoas recuperadas ou em recuperação aumentou para 611 no total, Tiago. 8h05, muito bom dia para você ligando o seu rádio. Fique com a gente nos próximos 30 minutos, muita informação de qualidade para você começar bem esta terça-feira. E olha, 4 novos casos de Covid-19 são contabilizados em Salto. 9 pessoas ainda aguardam resultados de exames para saber se estão ou não infectadas. Salto tem 41 casos confirmados no total, entre eles 26 pacientes já estão curados da Covid-19. 9 pessoas ainda aguardam resultados dos exames, são os chamados casos suspeitos. 0 óbito em Salto. Até agora, nenhum óbito confirmado na cidade de Salto, que já descartou 119 casos suspeitos desde o início da pandemia. Perceba que de umas semanas para cá, a quantidade de casos confirmados em Salto tem aumentado, né? Isso se deve também aos testes rápidos que chegaram no município. E então está sendo feito em larga escala, né? Por isso que estamos tendo aí o maior número de infectados e automaticamente também até aumento na quantidade de casos descartados, ou confirmados ou não. Então se deve a essa quantidade aí de exames, né, de testes rápidos que chegaram para o município de Salto. E olha, aumentou o número de pessoas com suspeita de coronavírus em internação hospitalar na cidade de Porto Feliz. A quantidade de casos confirmados também mudou, Luciano? Não, a quantidade de casos confirmados, Thiago, permanece a mesma. São 27 casos confirmados em Porto Feliz, sendo 1 em internação clínica, 19 curados, 7 em isolamento domiciliar. Porto Feliz registra 2 óbitos e os casos suspeitos que estão aguardando resultados de exame, 21, sendo que 17 estão em isolamento domiciliar e 4 em internação clínica. Porto Feliz já excluiu 159 casos desde o início da pandemia, depois de resultados negativos. 8h07, subiu para 21 a quantidade de mortes por coronavírus em Indaiatuba. A informação de quem seja a vítima e quando ocorreu o óbito? Ocorreu no domingo, Tiago, um homem de 62 anos estava internado desde o dia 8, era hipertenso, portanto, Indaiatuba subindo para 21 óbitos confirmados, com mais esse óbito na data de ontem. 215 são os números totais aí dos casos confirmados em Indaiatuba. 215, entre eles 21 óbitos e 13 casos confirmados ainda seguem internados. Entre os casos confirmados também há 181 pacientes que já se curaram da doença em Indaiatuba, que tem ainda 79
casos aguardando resultados são os casos suspeitos, entre eles 30 em internação clínica e 10 em UTI. Tiago, a Prefeitura de Indaiatuba ainda investiga 7 óbitos suspeitos por Covid-19. E já são quase 700 casos confirmados de Covid-19 em Jundiaí. Teve uma atualização nesse novo boletim, novos óbitos também, Luciano? Sim, passou de 634 para 696 o número de casos confirmados. 234 seguem fazendo tratamento em casa. O número de óbitos permanece o mesmo, Tiago, são 47 registrados em Jundiaí. Entre os confirmados, 42 pessoas estão internadas, já são 373 pacientes curados na cidade de Jundiaí. O número de casos suspeitos aumentou de 92 para 102. Os óbitos suspeitos também aumentaram de 12 para 14. E os casos descartados, aqueles suspeitos descartados desde o início da pandemia, depois de resultados de exames negativos, também aumentaram para 281. E na região Cabreúva, Votorantim, tem atualização dos casos por lá? Cabreúva, a última atualização foi na sexta-feira, antes do feriado. Portanto, Cabreúva segue com 16 casos suspeitos, 35 casos confirmados, 193 pessoas estão em isolamento domiciliar. Cabreúva havia confirmado a segunda morte na sexta-feira, portanto, Cabreúva com 2 óbitos registrados. Votorantim atualizou seu boletim ontem, 101 casos, 10 a mais, 101 casos confirmados, sendo 71 já estão recuperados. Votorantim aconteceu o mesmo que Sorocaba, viu, Tiago? Eram 72 casos recuperados. Um desses casos teve uma recaída e precisou voltar ao tratamento. Portanto, Votorantim com 71 casos recuperados, sendo 20 em isolamento domiciliar, 6 casos estão internados. Entre os casos suspeitos, 17 no total, 9 seguem internados fazendo tratamento. Votorantim investiga 2 óbitos por suspeita de Covid-19. A cidade tem 4 óbitos confirmados até o momento. Agora não dá para saber, né, se de fato essa pessoa que teve uma recaída foi infectada novamente ou simplesmente não estava totalmente curada da doença, né, Luciano? Então, a cidade de Sorocaba, por exemplo, apresenta a contagem de recuperados de uma maneira diferente, né? Eles apresentam a contagem como recuperados ou em estado de recuperação. A gente não enxerga bem assim, porque recuperado é aquela pessoa que está curada da doença, correto? Exato. Então, se você está em recuperação, você está em tratamento, ainda não está recuperado. Sim. Então, Votorantim, a gente realmente não tem essa informação ainda. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Votorantim não divulgou o motivo, né? Eram 72 recuperados, agora 71. Sorocaba, algumas semanas atrás, aconteceu isso. Aí a Prefeitura veio esclarecer, tanto é que no boletim da Prefeitura de Sorocaba agora passa casos recuperados ou em estado de recuperação, o que obviamente acaba confundindo aí a população, né, Tiago? Na verdade, esses em estado de recuperação significa que estão infectados ainda. Então, estão em tratamento, Estão né? em tratamento. Então não deveriam nem ser divulgados como recuperados, né? Exato. 8h11, mudando de assunto, vamos falar agora do Brasil. Já são mais de 23 mortes pelo coronavírus em todo o país, né, Luciano? 23.473 mortes pelo novo coronavírus em todo o Brasil, segundo boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, o boletim mais recente. Eram 22.666 no domingo, foram 807 registros de morte incluídos no balanço em 24 horas, 374.898 casos confirmados. 374.898 casos confirmados. No total, foram 11.687 novas vítimas incluídas no balanço em 24 horas. 153.833 pacientes já estão recuperados em todo o Brasil, o que corresponde a 41% do total de infectados de Covid-19. E o estado de São Paulo chegou a 6.220 mortes causadas pelo coronavírus, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde ontem. Foram 57 mortes, novos óbitos aí, né, em 24 horas. Ainda de acordo com os dados, já são
83.625 casos da Covid-19 só no estado de São Paulo, registrados em 510 municípios do estado. Destes, 237 tiveram uma ou mais vítimas fatais da doença, pelo menos. Em todo o estado, são 11.100 pacientes internados, sendo 4.283 em UTI, 6.867 em enfermaria. Até o momento já ocorreram 16.816 altas de pacientes que tiveram confirmação de coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento à Covid-19 é de 73,8% no estado todo, Tiago. Portanto, o número da taxa de ocupação também não para de aumentar. E no mundo, como que está a situação? O país ainda segue ocupando a segunda posição nesse ranking negativo de casos confirmados de coronavírus? Tiago, a gente falava aqui na sexta-feira, né? O Brasil estava 16 mil casos atrás da Rússia, que era a segunda colocada naquele momento. Sim. Hoje o Brasil está praticamente 12 mil à frente da Rússia, ou seja, passamos 4 dias, o Brasil passou e abriu uma boa vantagem aí no número, nessa lista negra, né? Em todo o mundo já passamos de 5 milhões e meio, são 5.512.055 pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o planeta. Estados Unidos tem o maior número, com 1.662.768 infectados. O Brasil, segundo aqui a Johns Hopkins, 374.898 infectados. A Johns Hopkins segue atualizando às 24 horas do dia, de acordo com números recebidos também pelas secretarias estaduais de saúde. Na Rússia, 362.342, aí o chamado top 3 negro, né? A lista com o maior número de infectados. E o número de mortes também não para de aumentar. 346.612 pessoas já perderam suas vidas por Covid-19 em todo o mundo. Nos Estados Unidos, 98.223 mortes. O número de recuperados também não para de aumentar. Temos aqui o Brasil ocupando uma nova posição. Ontem já o Brasil havia subido uma posição, estava em quarto. Hoje é o terceiro no número de recuperados, são 2.247.952 em todo o mundo, Thiago. 2.247.952 pacientes já curados da Covid-19 em todo o planeta. Nos Estados Unidos, 379.157 pacientes recuperados. A Alemanha na segunda posição, 161.599. E o Brasil com 153.833 pacientes já recuperados, segundo a Universidade Johns Hopkins. Portanto, o Brasil de ontem para hoje subindo mais uma posição. Ontem havia subido uma posição, havia subido de quinto para quarto e hoje de quarto para terceiro aí no número de recuperados em todo o mundo, Thiago. Que bom, essa é a boa notícia que a gente gosta de transmitir também no rádio aqui para você ouvir de cidade. Apesar de todas as notícias ruins, estamos aí esperança, sobrevida e a possibilidade, né, de cura das pessoas se saírem bem de toda essa situação. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h20, é você mais perto da notícia. Seguimos aqui com a nossa cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. Informação de qualidade, apurada e checada para você começar o dia aí bem atualizado. Um comentário que chamou a atenção agora nas redes sociais, Luciano, o pessoal interagindo, assistindo a nossa live no Facebook, perguntaram por que nós não estamos utilizando máscara aqui dentro do estúdio. Para quem nos assiste deve perceber, nós temos um certo distanciamento de um para o outro, respeitando aí pelo menos 1 metro de distância. E também não tem, né, nem como utilizar máscara para falar no microfone, principalmente, até porque aqui esse espaço, digamos assim, é só eu e o Luciano que estamos aqui dentro. Então, espaço reservado, a gente toma todos os devidos cuidados, é higienizado antes, sim, depois, né? Inclusive, também a gente mede a temperatura constantemente, até porque estamos no dia a dia, né, Thiago? Aí acompanhando o que está acontecendo, né? Então, tomamos o máximo de prudência possível. Afinal de contas, temos quantos dias já de pandemia? 2 meses ou mais? Praticamente, né? E seguimos aqui ainda intacto. Não sabemos até quando, né? Sim.
E falando até aqui, eu tava tossindo, tava realmente, porque é o seguinte, aqui em cima, para quem tá acompanhando aqui o ar-condicionado live, bem na costa dele. tem um ar-condicionado bem nas minhas costas aqui, então a garganta resseca um pouco, né, Thiago? O Thiago tá um pouco mais distante do ar-condicionado, aí precisa ficar tomando água a todo instante aqui para lubrificar, senão você fica realmente rouco, né? Tá bem em cima aqui, não dá para ver na live, mas tá bem em cima de mim aqui. E obviamente por causa de todos os equipamentos, por ser um ambiente fechado, o ar-condicionado tem que ficar ligado, né? Então, às vezes acontece realmente, são ócios do ofício, né? Sim, claro. A gente tem que passar por isso, obviamente ninguém gosta, né, de ficar embaixo do ar-condicionado, mas são coisas que às vezes precisa, né? Exato. Então, tá mas explicado. perceba que aqui é apenas dentro do estúdio que aqui permanecemos sem o uso da máscara. Assim que a gente sai do estúdio, claro, obviamente, seguindo cada um para sua casa, seguindo assim seu como caminho, acontece na TV, né, Thiago? Na TV também os apresentadores do estúdio não utilizam máscara e os apresentadores que estão fora, os repórteres, enfim, que vão pra rua, precisam, obviamente, usar máscara. Aí a questão é de bom senso até, não é, né? De cada um. A gente sabe que é questão de saúde pública, mas é questão de bom senso de cada um. Quero ver se você tá usando máscara na rua, hein? É isso aí. Né? Vamos fiscalizar. Fiscalizar, ver se você faz isso também nas ruas aí, quando vê as pessoas sem máscara, porque é muita gente sem máscara nas ruas. Tá certo, é isso aí. 8h23, mudando de assunto, e olha, a taxa de isolamento social apresentou uma melhora no estado de São Paulo. As cidades da região também registraram elevação dessa taxa, né, Luciano? Pouquíssimo, Thiago. Eu ainda continuo acreditando, claro, aí a opinião baseado nos números, e qualquer pessoa que analisar os números vai ver isso, que o mega feriado foi um tiro que saiu pela culatra, não foi um tiro no pé, como se diz no interior. O índice de isolamento no estado subiu para 55% no domingo, a capital teve 57%, mas se você pegar o sábado, por exemplo, que foi pós-feriado, claro, no domingo já está todo mundo cansado, voltando da praia, voltando aquele pessoal que já estava descendo. Se você pegar o sábado, com relação ao sábado anterior, que não teve feriado, teve 1 ponto percentual apenas de aumento no número aí do isolamento social, isso na capital e em todo o estado. Vamos lá para a nossa região aqui. Itu registrou no domingo um índice de 53%, mas esse índice já vinha sendo registrado nos fins de semana, né? Então, normal isso acontecer em Itu. Sábado 47%, na sexta 43%. Salto também teve um aumento no índice no domingo, isso também normal, porque já vinha acontecendo, 51% no domingo, 46% no sábado e 42% na sexta-feira. Sorocaba 50% no domingo, ainda muito baixo, aliás, Sorocaba com os índices mais baixos da região, sábado 46% e sexta 42%. Indaiatuba, que tem um dos melhores índices de toda a região, registrou no domingo 55%, no sábado 50%, na sexta-feira 47%. E São Sebastião é a cidade com o melhor índice em todo o estado de São Paulo, mais uma vez, 67% no índice de isolamento social em São Sebastião. A gente falou aqui na sexta-feira, inclusive, Thiago, a prefeitura de São Sebastião lacrou, definitivamente lacrou todas as praias. Teve protesto contra turistas, né? Principalmente porque muita gente descendo por litoral, e a prefeitura fechou todas as praias com tapumes, criaram ali uns bancos de areia, né? Protegendo as entradas da praia, realmente para evitar aí aglomeração de pessoas nas praias. São Sebastião, 67% de isolamento social. A mais próxima desse índice foi Ibiúna, na região aí com 63%. Thiago. 8h26, governador João Dória negou a possibilidade de decretar lockdown imediato no estado e sim sinaliza a flexibilização da quarentena em algumas regiões do estado a partir do mês que vem. Pois é, Thiago, acho que eles perceberam que não adianta muito, né? Não vai resolver muito, até porque a gente já comentou aqui e meio que não tem uma lógica, né? Se cerca de 74 a 75% da economia de todo o estado está funcionando normalmente, as pessoas saem para trabalhar. Então essas pessoas saem para trabalhar, durante a semana dificilmente vai se atingir o índice ideal. O que poderia talvez ser estudado pelo governo do estado é um lockdown no fim de semana.
aí talvez resolveria deixar apenas o essencial aberto, né, aos finais de semana e o restante durante a semana flexibilizar realmente o funcionamento da economia do Estado. O governador disse em entrevista ontem à Globo News que não pretende decretar neste momento o estado de lockdown, né? Versão aí mais rígida do distanciamento social. Dória disse ainda que a partir do dia 1º deverá adotar a quarentena inteligente, né, na qual as medidas de isolamento social vão variar a depender dos aspectos particulares de cada região do estado. Segundo o governador, a decisão não será homogênea e vai levar em conta, claro, a situação de cada região. E o Dória disse que mais detalhes poderão ser divulgados em uma coletiva que será realizada amanhã. Tiago. 8h27, mudando de assunto, a Organização Mundial da Saúde suspendeu testes com cloroquina, que é utilizada aí, né, no combate à Covid-19. Qual a explicação para isso, Luciano? Pois é, foi suspensa temporariamente os testes, né, com a cloroquina e também a hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. A decisão foi tomada dentro dos ensaios Solidariedade, iniciativa internacional com 100 países, coordenada pela Organização Mundial da Saúde, para buscar tratamentos, né, contra a doença. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, afirmou que a suspensão foi determinada depois que um estudo publicado na revista científica The Lancet, a pesquisa feita com 96 mil pessoas, apontou que não houve eficácia das substâncias contra a Covid-19 e detectou risco de arritmia cardíaca nos pacientes que as utilizaram aí. A OMS afirmou que o quadro executivo do Solidariedade, composto por 10 países, vai analisar dados disponíveis globalmente sobre as drogas que são usadas para tratar malária e doenças autoimunes. Aqui no Brasil, inclusive, algumas pesquisas que estavam sendo realizadas, principalmente na região norte do país, também foram suspensas, Tiago, depois que algumas pessoas, inclusive, vieram a óbito devido a efeitos colaterais após o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. O que acontece é que dois cientistas que estavam realizando essas pesquisas, após a suspensão da pesquisa, foram inclusive ameaçados de mortes. Alguns deles, inclusive, estão vivendo sob proteção policial. Obviamente, ameaçados por muitos radicais, né? Agora, algumas cidades estão fazendo uso desse medicamento, mas obviamente não para todos os pacientes. Existem aí, por exemplo, Porto Feliz, desde o início, Porto Feliz vem usando um kit, chamado um kit, né, pelo Dr. Cássio, que é o prefeito da cidade, junto com toda a equipe de saúde de lá, vem fazendo uso de um kit que usa a hidroxicloroquina, principalmente nos estágios iniciais da doença. Inclusive, lá é recomendado que a pessoa, aos primeiros sintomas, febre, tosse, coriza, já procure uma das unidades sentinelas da cidade para iniciar o tratamento. Aí, óbvio, é oferecido aquele tratamento explicado que pode haver reação e efeitos colaterais, mas vem usando aí desde o início da pandemia. Tiago. E essa suspensão da OMS com relação à cloroquina, aos estudos e tudo mais, ocorre praticamente uma semana depois do governo federal aqui no Brasil adequar, né, e autorizar o uso do medicamento também para pessoas com sintomas leves da Covid-19. Agora resta saber se vai ocorrer uma nova mudança e tudo mais, ou se vai seguir o que estava sendo feito, né, autorizando aí o uso para quem tem sintomas graves e também agora para quem tem sintomas leves. 8h30, para a gente encerrar essa nossa cobertura especial, um recado importante para os estudantes. O Ministério da Educação anunciou a suspensão do pagamento das parcelas do FIES, que é aquele financiamento estudantil durante a pandemia, isso para os universitários, quem faz aí faculdade, né, Luciano? Pois é, o comitê gestor, né, do Fundo de Financiamento Estudantil, o chamado FIES, autorizou essa suspensão das parcelas dos contratos de financiamento estudantil que estejam na fase de utilização, carência ou amortização durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia. A resolução foi publicada já no Diário Oficial da União, já está valendo. O estudante que tiver interesse em suspender as parcelas deve se manifestar junto ao banco até o dia 31 de dezembro. A suspensão vale para os contratos que estavam em dia antes da decretação do estado de calamidade pública, no dia 20 de março.
e será retroativa às parcelas que não foram pagas até então. Está permitida a suspensão de 2 parcelas para os contratos em fase de utilização ou carência e de 4 parcelas para os contratos em fase de amortização, dos estudantes que já concluíram o curso. O governo federal poderá prorrogar ainda esses prazos e podem ser anunciados novos prazos em breve. Tiago. É uma boa ajuda aí, muito bem-vinda, né, para os estudantes, né, pessoas que fazem o financiamento estudantil e FIES, né, porque isso já vale, já é estendido. A Caixa já realiza essa suspensão dos pagamentos para financiamentos habitacionais e agora o Ministério da Educação também para financiamentos estudantis. Bacana, valeu, vale a pena mesmo, né? Até para dar um respiro para aqueles que estão passando por uma situação delicada. Afinal de contas, educação é a base de tudo, né, Tiago? É isso aí. Bom, o último assunto, a gente falou que esse era o último assunto, mas talvez um assunto que vai ser muito destaque da mídia durante toda esta terça-feira, que é a investigação da Polícia Federal. Uma operação está sendo realizada lá no Rio de Janeiro, precisamente no Palácio das Laranjeiras, onde mora lá o governador Wilson Witzel, com relação a supostas fraudes aí nos hospitais de campanha, Luciano. Pois é, Tiago, a Polícia Federal iniciou na manhã de hoje, né, a Operação Placebo, né, sobre suspeitas de desvios na saúde do Rio de Janeiro para ações na pandemia de coronavírus. São 12 mandados de busca e apreensão, um deles está acontecendo no Palácio das Laranjeiras, a residência oficial, né, do governador Wilson Witzel. A PF não informou se ele é alvo de algum mandato de busca aí, mas a operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, responsável por ordenar ações contra governadores. Equipes também foram mobilizadas para a casa onde o Witzel morava antes de ser eleito, no Grajaú, e no escritório de advocacia do governador, que é ex-juiz federal. Portanto, a Operação Placebo apura suspeitas de desvios ligados ao Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde para a construção de hospitais de campanha para o enfrentamento do Covid-19. E durante todo o dia, obviamente, vai haver aí muitos desmembramentos dessa operação também que acontece no Rio de Janeiro, Tiago. É a operação autorizada pelo STF, ou seja, a Polícia Federal de Brasília, atuando lá no Rio de Janeiro. É isso aí, a gente continua com a melhor programação do seu rádio. Uma ótima manhã para você, uma ótima sequência de trabalho para você, Tiago. A gente volta amanhã a partir das 8 da manhã com mais informações por aqui. Valeu, Luciano, obrigado pela presença. É isso aí, o Show da Manhã segue ao vivo até às 11. Já na volta dos comerciais, muito mais. A nossa live está encerrando aí no Facebook, mas você pode correr para o rádio, sintonizar 104,7 para continuar acompanhando a gente, ou acesse radiocidadeitu.com.br para ouvir a nossa programação.